segundo livro de Crônicas, não é segunda, segunda é carta, Antigo Testamento é livro, então é segundo livro de Crônicas, capítulo 1, versículo 6, que está escrito assim, a palavra do Senhor. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência com Davi, meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a Davi, meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isso no teu coração, e não pediste riquezas, fazenda, ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas e fazenda e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. Todos nós necessitamos de algo de Deus. Talvez tem pessoas aqui que precisam de uma bênção pequena, outros talvez precisam de uma bênção um pouquinho maior, outros talvez precisam de uma bênção um pouquinho maior, outros precisam de um milagre de Deus que não tem para onde mais correr. Cada pessoa aqui necessita de algo de Deus. Cada pessoa precisa, e não adianta eu ser uma pessoa até mesmo egoísta da minha parte e dizer que não existe nesse local que nós estamos, porque lá fora existe também, mas as pessoas lá fora, geralmente eles buscam saídas de outras formas, outras maneiras. Se nós estamos na presença do Senhor, se nós estamos reunidos aqui, nós queremos buscar do jeito certo, do jeito correto. Se nós observar essa oração, pensa numa oração desse homem, Salomão. Se nós observar a oração de Salomão, não foi uma oração para ele próprio, foi uma oração voltada para Deus. Tudo aquilo que eu preciso, necessito, se a minha oração tiver o propósito ao contrário daquilo que eu preciso, pode ter certeza que a minha bênção e a minha vitória, ela chega rapidinho. Se nós observar Salomão ele poderia ter feito um pedido para ele, a qual ele necessitava, a qual ele precisava. As pessoas às vezes, todos nós queremos fazer pedido diante de Deus. Salomão era um homem que ele tinha promessa de Deus. Salomão era um homem que tinha algo da parte de Deus. Lá em Provérbios capítulo 16, versículo 16, ele chega a dizer, esse provérbio: melhor do que o ouro é adquirir sabedoria. Então às vezes nós podemos ganhar o mundo inteiro e não ter sabedoria para lidar com aquilo. Então ele está dizendo, e ele fala também, e adquirir discernimento é melhor do que a prata. Olha a importância de duas palavrinhas: sabedoria e discernimento. Se eu tenho sabedoria e discernimento do que fazer, como fazer, eu serei uma pessoa bem-sucedida diante de Deus. Que por mais
que tenha dificuldades, por mais que teremos problemas, que por mais que passaremos por muitos desafios, nós sabemos, nós confiamos em Deus, nós confiamos no nosso Senhor. Então a oração aqui, irmãos, de Salomão, ela foi uma oração correta, uma oração diante de Deus, uma oração diante do Senhor. Salomão, ele oferece o seu melhor para Deus. Salomão, ele apresenta a sua vida como vaso diante de Deus. Ele fala assim, se você observar no versículo 6, ele oferece ali sacrifícios ao Senhor. Ele oferece o seu melhor. A importância do quê? De você for pedir algo para Deus e ter o que? O discernimento, se você está oferecendo o seu melhor, mas quando você está oferecendo o seu melhor, é preciso analisar se a sua oração está correta, se aquilo que você está oferecendo a Deus agrada o coração de Deus, agrada o coração do Senhor. Então Salomão, irmãos, ele oferece sacrifícios perante o altar do Senhor. Ele ofereceu ali 1000 holocaustos. Imagine um homem chegando numa oração diante de Deus, passando por toda a situação. Por quê? Porque o seu pai tinha errado na presença de Deus, o pai dele que tinha sido segundo o coração de Deus, escolhido por Deus, escolhido pelo Senhor, e o seu pai deu um deslize e caiu. Como qualquer pessoa pode acontecer de ter um deslize e cair. Eu não estou aqui dizendo, aconselhando a você fazer isso, não. Mas Davi, que era segundo o coração de Deus, ele veio cair, ele veio errar. E se você observar, o próprio Davi, ele começa a trazer aconselhamento para Salomão. Ele começa a dizer para Salomão quem é o nosso Deus. Lá em 1 Reis, primeiro livro de Reis, no capítulo 2, Davi, ele se aproxima de Salomão e ele fala, quando ele se aproxima o dia de sua morte, Davi deu instruções para o seu filho. Davi, antes da sua morte, antes de morrer, ele chama o seu filho Salomão e começa a trazer instruções. E começa a falar ali para Salomão, eu estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte e seja homem. Olha o que ele está dizendo. Ele fala, obedeça ao que o Senhor, o seu Deus exige, ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças, aos seus testemunhos, conforme se acha escrito na lei de Moisés. Ele escreve isso lá em 1 Reis capítulo 2. Então ele aconselha o seu filho. Ele aconselha o seu filho a não cair nos mesmos erros que ele caiu. Ele aconselha o seu filho a ficar atento nos mandamentos, nos decretos que Deus tinha deixado lá para Moisés. Ele fala assim, Salomão, agora você precisa ter esse cuidado. Agora você precisa direcionar esse povo. Você foi escolhido como rei, você vai reinar sobre este povo, e você precisa ser obediente. Você precisa andar nos mandamentos do Senhor, você precisa confiar. E aí Salomão, observando a orientação do seu pai, os conselhos do seu pai, então Salomão aqui, o que ele faz? Ele apresenta a Deus, ele apresenta ao Senhor. Ele sabia que aquele povo queria o matar, ele sabia que aquele povo queria o apedrejar, ele sabia que aquele povo queria, meus irmãos, de todas as maneiras, acabar com Salomão, acabar com Davi, toda a linhagem de Davi. Eles queriam acabar por conta do pecado que Davi tinha feito lá. Todo aquele povo se levantou contra Davi, contra toda a sua família. Então aqui Salomão, ele faz uma oração, ele pede a Deus. Talvez você chegou aqui nesse culto hoje, naquela primeira oração que a gente fez, você pediu algo para Deus.
Talvez você está aqui desde o início do culto, isso é bom, desde as 14 horas. Talvez você apresentou: Senhor, eu vim hoje te adorar, e eu estou precisando tanto dessa situação, eu preciso tanto disso. O Senhor tem misericórdia de mim, o Senhor pode me conceder. E eu acredito que a sua oração chegou no céu. Eu acredito que aquilo que você colocou diante de Deus, pode ter certeza que chegou diante do trono do Senhor, e o Senhor ouviu, o Senhor recebeu a sua oração, como recebeu também de Salomão. O Senhor, Ele recebe as nossas orações. Os ouvidos do Senhor estão atentos, tudo aquilo que nós abrimos a nossa boca, a nossa situação, a qual nós passamos e enfrentamos, e nós colocamos diante do Senhor a nossa situação. Mas o que me chama mais a atenção nesse texto aqui, que Salomão, ele precisava de algo, e ele pediu. Ele apresenta diante do Senhor, ele apresenta diante de Deus. Mas o que me chama a atenção é que quando Salomão apresenta a oração, Deus, no mesmo instante, na mesma hora, na mesma noite, Deus aparece para Salomão. Se fosse para Deus aparecer para você agora, simbolicamente, tá, irmãos? Deus não vai aparecer, simbolicamente, numa visão, o que você pediria para Deus? O que você pediria para o Senhor? O que você colocaria para Ele? O que você colocaria diante de Deus se você estivesse passando? Ah, pastor, eu não sei, o que você pediria? Diante de Deus, diante do Senhor. Vamos supor que você tem a única oportunidade, não é duas, uma única. O que você pediria para Deus? Pensou? Refletiu? Colocou aí no seu coração o que você pediria? Coloque. É importante você colocar no seu coração, porque eu tenho certeza que você tem um propósito. Você não veio aqui passear. Tem alguém que veio passear? Levante a mão. Ninguém veio passear. A gente veio aqui apresentar o nosso melhor a Deus, e cada um que está aqui precisa de algo do Senhor. Se for para mim passear, eu vou no shopping, eu vou, sei lá, andar na rua. Não, aqui nós veio, se apresentamos diante do Senhor, fizemos um pedido diante de Deus. E se fosse para Deus aparecer para você, o que você colocaria diante dele? Talvez você fale assim: pastor, eu não aguento mais, estou sendo perseguido, né? Talvez você possa falar isso: estou sendo perseguido, meu Deus do céu. Às vezes eu recebo mensagem de algumas pessoas no meu celular, que eu até falo: meu Jesus, misericórdia, as pessoas nem sabem o que é perseguição às vezes. E é lá, e está lá, a pessoa falou: pastor, olha, eu quero que manda matar o macumbeiro aqui, mandar não sei o quê, porque está tudo não sei o quê. Não é assim que funciona. Eu nem respondo, eu falo assim: Senhor, tem misericórdia da minha pessoa, porque eu já pequei só de olhar a mensagem. Tenha misericórdia de mim. Manda esse macumbeiro mudar lá para não sei na onde. Não é assim que funciona. As pessoas às vezes, o seu pedido às vezes é tudo errado. Nós precisamos saber pedir, nós precisamos saber apresentar diante de Deus. Então o que me chama a atenção é que naquela mesma noite, Deus aparece para Salomão. E Salomão, meus irmãos, se você observar, ele está dizendo que o texto que a gente leu, ele disse a Deus: ó, tu usaste de grande beneficência como Davi. Ele fala: olha, você foi uma pessoa, o Senhor foi um Deus maravilhoso para com meu pai. Meu pai andou na presença do Senhor, né? E a mim também como rei. Agora pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a Davi. Olha o que ele está dizendo: confirme a tua palavra dada a meu pai, porque tu fizeste rei sobre um povo tão numeroso como o pó da terra. É muita gente. Como que eu vou ajudar esse povo? Como eu vou guiar esse povo? E ele fala: dá-me pois agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar a este teu povo, tão grande povo? Olha só, Deus se agrada da oração, porque Ele não está pedindo algo para Ele. Pode observar, não está pedindo. A gente vem na igreja, não estou dizendo, tá, irmãos, que às vezes é errado,
A gente vem, Senhor, eu quero trocar de carro. Senhor, eu quero que o Senhor faça isso. Senhor, eu quero que faça aquilo. Senhor, ai meu Deus, a roda da bicicleta furou, por favor, me ajude, né? E vai, né? Tem jeito. Eu fico olhando para Deus às vezes, Deus, é tantos problemas que aparecem para o Senhor, como o Senhor consegue atender todo mundo? Você já imaginou quantas pessoas, quantas vozes falam com Deus? Quantas pessoas colocam algo diante do Senhor? Já imaginou? Mas o que me chama a atenção é que Ele não pede nada para Ele. Ele pede algo para Deus. Eu quero que você entenda isso. Deus, Ele não trabalha com pedido. Deus, Ele trabalha com propósito. Talvez você venha na casa do Senhor hoje e você pede. Não vai adiantar. É importante você ter propósito. Porque às vezes a gente pede algo para Deus e esse algo é pessoal, é para mim. Você quer receber as bênçãos de Deus muito mais na sua vida? Faça um propósito com o Senhor, faça um propósito com o nosso Deus, faça um propósito, irmãos. Eu quero dizer para você, Deus tem promessas para vocês que estão aqui, mas faça um propósito. Olha perante Deus, eu quero dizer para o Senhor não trabalha com pedido, trabalha com propósito. Então me dê sabedoria, me dê entendimento. Ei, eu quero, Senhor, meu Deus, discernimento do Senhor, sabedoria para resolver as coisas do Senhor. E eu tenho a certeza que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus não trabalha com pedido, irmãos. Qual era o sonho de Ana? Quem lembra? Responde para mim. Qual era o sonho de Ana? Ter um filho. Qual era o sonho de Deus? Ter um profeta. Não tinha profeta, né? Você pode ver que quando a gente está fazendo um propósito com Deus, Deus já está na frente. Deus sempre está na frente. Deus sempre vai estar na frente daquilo. Então Deus não trabalha com pedido, Deus trabalha com propósito. O sonho de Ana era ser mãe, mas Deus tinha um propósito com o filho de Ana, e é isso que Deus quer realizar na sua vida hoje. Deus não trabalha com pedido. A promessa de Deus, ela é grande na sua vida. A promessa de Deus, ela é grande na minha vida. Mas eu quero dizer para você, não adianta somente pedir, não. Coloque propósito diante do Senhor, faça promessa diante de Deus, mas cumpra, porque não adianta eu e você fazer propósito diante de Deus e amanhã vier o vento e nós recuar. Não adianta. Salomão aqui, irmãos, Salomão, se nós observar a palavra do Senhor, ele poderia ter pedido tantas coisas para o nosso Deus. A Bíblia está dizendo aqui, dá-me pois agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo. Deus aqui, irmãos, disse a Salomão: porquanto houve isso no teu coração, não pediste riqueza, fazenda, honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento. É isso. Isso é bíblico. Deus não trabalha com pedido. Você quer um carro? Não tem problema, Deus te dá. Não adianta só o carro, tem que ter um propósito com o carro. Você quer uma casa? Deus te dá, mas tem que ter um propósito com essa casa. Deus não trabalha com pedido. As promessas de Deus, elas são grandes. As promessas do Senhor, se nós olhar aqui para Salomão, irmãos, os 3 livros, bem dizer que ele mesmo escreveu, ele escreve Cantares, ele escreve Provérbios e ele escreve aqui Eclesiastes. 3 livros, 95% que Salomão escreveu. E se nós, quando a gente lê atentamente, nós vamos observar os conselhos para as crianças, os conselhos para adolescentes, os conselhos para os jovens, o conselho para os anciãos. Ou seja, o conhecimento, a sabedoria que esse homem teve, ele soube viver, ele soube, irmãos, fazer a vontade do nosso Deus.
Alguns historiadores acreditam que Salomão perdeu a salvação. Meu Jesus, tem tanta gente que sabe de tudo. Todo mundo, aquele irmão foi para o inferno. Será que foi? Tem tanta gente na igreja que toma ceia, é pastor, tudo, e às vezes vai para o inferno. E às vezes tem uma pessoa que está ali fora, lá nem entrou na porta da igreja e olhou para o céu e falou: Senhor, tem misericórdia da minha alma. E caiu, tombou do lado. Quem é mais fácil? Quem alcançou misericórdia? O pastor que está aqui, vivendo de qualquer jeito, ou a pessoa que está por lá de fora, lá, que pediu misericórdia? Tanta gente na igreja, que está na igreja todo dia, e às vezes, não estou dizendo também que é para nós ir para o mundo, não, mas às vezes nós temos olhar de julgamento, e ainda chega lá perto do morto, ainda fala, morreu sorrindo, esse foi salvo. Meu Jesus, misericórdia, né? Tem tanta gente que vê, tem gente que vê tudo. Eu fico admirado, né? Até parece que quem ordena agora é nós, se foi salvo ou não foi salvo. Não, a salvação pertence a Deus, a salvação pertence ao Senhor. É Ele que vai fazer a separação, é Ele que conhece, é Ele que contempla, é Ele que sabe de tudo, meus irmãos. É Ele. Ele sabe quem são os seus, Ele sabe aqueles que vivem as promessas, que vivem de acordo com os propósitos. Ele sabe daqueles que só quer pedir. O culto vai acabar daqui a pouco, muitos vão embora e vai continuar com seus pedidos, só com seus pedidos. É errado? Não. Mas Deus não trabalha com pedido. Você pede hoje, Deus te dá, amanhã o diabo vai lá e te toma. Agora faz propósito com Deus para você ver. Nunca Satanás vai tocar naquilo sem Deus permitir que tira de você. Sabe por quê? Porque é propósito diante de Deus, é propósito diante do Senhor. Satanás, ele vive numa coleira, meus irmãos, dia a dia. Ele não pode tocar no servo do Senhor, nem na serva de Deus, sem Deus autorizar, sem Deus permitir. Por isso, Deus não trabalha com pedido. Faça um propósito com Deus neste dia, faça um propósito com Deus nesta tarde, aproveita esta oportunidade, faça um propósito com o Senhor, pode ter certeza, o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Faça um propósito, faça um propósito. Eu fiz Deus, eis-me aqui. Você pode falar também, eis-me aqui? Cuidado falar, hein? Cuidado falar, eis-me aqui, envia-me. Cuidado. Tem muitas pessoas às vezes que vão fazer propósito com Deus e não estão preparados às vezes para aquilo. Peça a Deus sabedoria. Deus deu sabedoria para esse homem. Imagine, todo mundo queria matar. Esse homem aqui podia falar assim: Senhor, olha só, eu quero só dinheiro, eu quero só riqueza. Deus poderia ter dado para ele. Engraçado que ele pediu sabedoria, e foi o homem mais o quê? Mais rico de todo o tempo. A Bíblia diz lá no versículo 12 que a gente leu, sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei então riquezas, fazenda, honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. Olha só. Ou seja, por ele ter pedido a coisa certa, por ele ter feito o propósito diante do Senhor, Deus deu tudo aquilo que Deus sabia que ele precisava. Você sabia que Deus sabe o que está dentro do seu coração, o que realmente você precisa, o que realmente você necessita? Ei, esse coraçãozinho aqui não tem como se esconder de Deus. Deus sabe o que ele precisa, Deus sabe o que ele quer. Por isso, meus irmãos, faça um propósito diante de Deus, que ele é fiel para cumprir na sua vida. Esse é o Deus. Ou seja, quem tem princípios de Deus tem promessas diante do Senhor.